Indústria, fabricante de produtos químicos para construção civil. A gente é uma multinacional alemã, que está há 60 anos no mercado e que veio para o Brasil há cerca de 20 anos. Como eu falei, a gente se dedica a fabricar produtos para construção civil, e quando a gente fala de produtos para construção civil, estou falando aí de produtos para impermeabilizar estruturas, recuperar estruturas, proteger estruturas. Estou falando também de uma linha de produtos para melhorar o concreto, então aperfeiçoar o concreto, que é a linha de aditivos. Estou falando também de soluções para acabamento, de todos os tipos de obras aí, como por exemplo argamassas colantes, rejuntes, e diversas outras soluções que a MC tem no portfólio. Então a MC hoje tem um portfólio super grande de produtos que basicamente, se a gente for resumir, são soluções tanto para você construir, para você recuperar ou proteger estruturas. E a MC também está presente em diversos segmentos, então isso também é importante porque cada um deles acaba tendo um pouco de uma característica, até mesmo para um processo comercial e tudo mais. Então tem diferentes tipos de clientes, então a gente tem aqui hoje 4 segmentos, que é o segmento da indústria do concreto, segmento da infraestrutura e indústria, segmento de edificações e segmento de building distribution. Então comecei pelos segmentos mais técnicos e depois os segmentos menos técnicos, e aí a gente consegue fazer um paralelo dessas necessidades e dos tipos de clientes que a gente tem em cada um deles. Como eu falei, a MC é uma empresa alemã, fundada pela família Miller, então a gente está na 3ª geração da família, e é uma empresa que tem cerca de 3 mil funcionários, está presente em mais de 45 países, e a gente fala que a gente se diferencia de algumas formas de atuação aqui. A gente tem toda a parte de preocupação em ter aí soluções inovadoras, produtos de alta qualidade. A gente tem bastante suporte, foco no cliente. Realmente a gente se preocupa em entregar ali uma solução para o cliente, não só vamos dizer assim, um produto que talvez não vá atender 100% da necessidade dele. A gente está super preocupado com isso. E se a gente fosse também resumir, também acho que o que diferencia mais ainda a MC de outras empresas do ramo é realmente nosso posicionamento, como que a MC se posiciona no mercado. Então a gente resume nosso posicionamento de marca, como construir é cuidar, e por trás do construir é cuidar tem aí um entendimento que a gente tem do mercado, que é um mercado que envolve vidas, envolve reputações das pessoas, e com isso a MC ela tem um papel como empresa de oferecer tranquilidade e paz de espírito através de soluções que são soluções confiáveis, então isso é parte do nosso DNA. E então realmente acho que essa é uma característica que a gente vê presente, então o nosso slogan do Construir é Cuidar, ele resume realmente isso, então a gente fala aqui que a gente realmente cuida de tudo para entregar tranquilidade para os nossos clientes, e também complementando até mesmo para os nossos parceiros, então a gente vê todo esse DNA do MC e esse posicionamento que a gente tem como empresa, ele também sendo refletido junto aos parceiros. Então a gente vê a sinergia que a gente tem com a Nectar, a gente enxerga também que a gente é parecido em vários aspectos, então tem muito a ver com esse lance que a gente também não está preocupado só em cuidar dos nossos clientes, mas de todo. Tem uma história de sucesso bem legal em relação a gente está sempre preocupado em melhorar as coisas, em avançar naquilo que a gente está fazendo. E apesar de a gente ter uma equipe comercial que a gente se orgulha bastante, de estar sempre reconhecida como uma equipe comercial realmente muito boa, muito eficiente, de ponta, a gente queria trazer mais ciência também para esse processo, não deixar com que as coisas acontecessem apenas pela capacidade de uma pessoa ou outra, mas ter um processo, ter uma coisa mais desenhada mesmo, para a gente também conseguir replicar isso e escalonar, e crescer cada vez mais, Então, a primeira
necessidade que a gente enxergou foi, precisamos trazer mais, vamos dizer assim, mais ciência para o nosso processo comercial, já que a gente também tem uma complexidade grande dependendo das unidades de negócio e com isso a gente queria fazer como se fosse mais escalonável, como eu falei. Bom, essa foi a primeira necessidade, e aí quando a gente começou realmente a desenhar essas coisas, o que era o processo comercial que fazia sentido, como a gente poderia trazer mais ciência, a gente viu que, ciência também está ligado a como você conseguir analisar alguns dados que são importantes para você. E basicamente, a gente precisava de uma forma de conseguir colocar em prática toda aquela ciência, todo aquele processo que a gente tinha desenvolvido e também a gente conseguir medir essas coisas, para também ir aprimorando esse processo, dia após dia. E aí que realmente a gente falou, a gente não fazia isso de uma maneira super estruturada, então a gente falou, precisamos aí de repente realmente de um CRM que vai nos ajudar a entregar mais, a entregar tudo isso que eu falei. E além disso, assim, como eu falei aqui, se a gente fala que nosso posicionamento é cuidar, então a gente também fala que, a gente tem que cuidar cada vez melhor do nosso cliente, Isso não pode estar só na cabeça de uma pessoa, na cabeça de outra pessoa, isso tem que estar de uma maneira consolidada em algum lugar, Então, quando a gente fala também no CRM, a gente vê ter estruturado no processo comercial, vê também a gente conseguir enxergar dados e informações que são relevantes para a gente ser mais eficiente, para a gente melhorar como empresa, mas também de cuidar melhor do nosso cliente. O principal fator que definiu ali no final também foi o fato do Nectar ser uma ferramenta simples e robusta, então o fato dele conseguir entregar de uma maneira fácil aquilo que, a parte de interface, usabilidade para quem vai operar no dia a dia, e a parte da robustez que permitia que a gente pudesse customizar, realmente customizar as coisas que a gente precisava para as nossas diferentes necessidades. Também permitia integrações, então integração com o nosso RP, integração com outras plataformas que a gente também acaba usando no dia a dia, tipo a RP Station, por exemplo. Então, assim, eu acho que esse fator de ter essa simplicidade no bom sentido, com essa robustez também, então, a gente faz algumas melhorias aqui em relação à utilização, então a gente não precisa de um consultor externo, a gente não precisa de um suporte de outras pessoas para poder fazer algumas melhorias, então acho que esse é um fator determinante, Mas é claro, isso daí, que acho que seria a principal, o benefício ali fácil de você enxergar, do que a gente enxergou na época como principal motivo, mas como eu falei também, eu acho que toda a parte do atendimento, vamos dizer assim, todo o processo, nos ajudou a passar muita segurança, e que a gente estava preocupado em não fazer uma implementação que depois a gente se arrependesse, falar, escolhemos, mas escolhemos errado, porque a gente sabe também que implementar um CRM exige muita energia, e esforço de vários departamentos e várias pessoas, e então a gente teve essa segurança de que a gente estava contratando algo que ia entregar aquilo que a gente esperava. Cara, a partir do momento que a gente fechou com a Nectar, já tinha sido combinado de ter essa parte de implementação, então eles tinham lá uma equipe dedicada para fazer um trabalho de implementação com a gente, então eles tinham lá todo um processo que eles já tinham desenhado de como fazer isso, então tinha realmente uma pessoa específica cuidando disso conosco, que foi avaliar olhando as nossas necessidades, olhar com a gente também o nosso processo, o processo que a gente tinha desenhado e a melhor maneira de transmitir esse processo para dentro do Nectar, Então, cara, foi um processo aí de em torno de uns 3 meses, que a gente fez, foi um projeto, vamos dizer assim, longo, mas devido à complexidade que a gente tinha, e isso foi também feito no meio da pandemia, que eu acho que foi uma coisa que ainda dificultou mais ainda, porque a gente, por exemplo, não pôde ter nenhuma reunião presencial, teve que fazer tudo isso à distância, mas acho que tudo aquilo que o Nectar poderia ter dado de suporte para a gente na etapa de implementação ali foi oferecido para nós, Eu acho que foi um trabalho muito de 4 mãos também, então a gente teve muito trabalho da nossa parte, mas também muito trabalho da parte do Nectar para que a gente conseguisse ter uma implementação de sucesso. A implementação no CRM, principalmente para uma equipe que nunca usou um CRM, que não tem isso no seu dia a dia, não tem todo esse processo no CRM, ela é um desafio, então assim, não foi fácil, então a gente, apesar de fazer vários treinamentos, de
trazer toda a importância, as vantagens, né, e as coisas os benefícios que o CRM traz, né, a gente realmente, né, teve esse processo até das pessoas entenderem isso, né, então é claro que assim, todos os gestores comerciais, a parte da diretoria teve, né, todo o seu papel para mostrar a importância disso, né, não só a gente que estava ali no dia a dia implementando, mas todo mundo mostrando a importância, mas realmente assim, no início, cara, foi um choque, né, um pouco cultural, assim, daquilo que o cara está acostumado a fazer e tudo mais, mas assim, acho que é uma barreira que você tem que saber que você tem que superar ela, né, e eu acho que a gente superou isso, então a gente superou bastante isso, né, e assim, hoje eu vejo que a gente está, né, num estágio onde a gente está trazendo cada vez mais o CRM como parte da cultura da empresa, que é nosso objetivo. Então hoje, assim, a gente já vê a ferramenta sendo utilizada né, muito, né? Então assim, no dia a dia das pessoas eles utilizam muito. Então a gente vê também que o próprio vendedor, né, que vamos dizer assim, é a pessoa que mais alimenta e que talvez é aquela que no primeiro momento tem um pouco mais de receio de utilizar mesmo, de colocar as informações, ele cada vez mais enxerga valor nisso, né? Então cada vez ele enxerga que, é uma maneira muito mais fácil dele conseguir gerir as oportunidades que ele tem, os clientes que ele tem e também, né, tirar um melhor proveito disso, priorizar aquilo que é importante, lembrar das coisas que são importantes e cada vez mais os gestores também comerciais, né, passaram a enxergar também, né, a vantagem, né, da utilização do CRM e também utilizar isso em reuniões, utilizar, né, várias informações ali para tomada de decisão. Então a gente conseguiu realmente chegar nesse estágio de utilização e de ver benefícios claros da utilização de um CRM. Além disso, a gente também foi fazendo ao longo do tempo várias melhorias. Então a gente trouxe, por exemplo, toda a parte de geração de leads e qualificação de leads ali dentro também do Nectar, que era uma coisa que a gente não fez no dia 1 na implementação. E a gente foi também criando novas sistemáticas de utilização, né, de coisas dentro do CRM que faziam sentido para nós e que a gente não conseguia enxergar isso no primeiro momento, depois a gente enxergou a necessidade e foi criando. Então, desde então, a gente já fez muitas coisas e muitas melhorias que cada vez mais também as pessoas, né, e as pessoas que estão utilizando, não só quem está vendo o relatório, só enxerga benefício nisso, né? De estar mais próximo da equipe comercial e de agregar mais valor para a equipe comercial. Então, com a implementação do CRM, a gente pôde estar mais perto, então também estar mais perto, que eu digo, estar mais perto do dia a dia, mas também ter mais informações aquelas coisas que são relevantes para a gente tomar algumas ações, seja ações para a gente gerar mais demanda para o mercado, seja ações para a gente reter mais cliente. Então a gente, o Nectar no dia a dia, ele possibilita que a gente esteja, né, já mais perto da equipe comercial. Eu acho que esse é um grande diferencial, né, que eu enxergo ali, que se, por exemplo, se a gente não tivesse, né, conectado assim, dessa maneira, né, acho que ia ser mais difícil a gente estar com essa proximidade que a gente tem aqui no comercial. Não sei, que eu acho que quando eu comparo e vejo também outras empresas, eu vejo que tem empresas que tem isso muito separado, às vezes tem lixa, tem não sei, e no nosso caso a gente está sempre caminhando, né, e eu vejo que nesse sentido consegue, nos possibilita, né, trazer informações, né, que são importantes, né, para o nosso dia a dia e também muitas vezes repassar algumas informações para a própria equipe comercial. Mas assim, acho que assim, uma coisa que a MC tem um sucesso, né, ao longo desses 20 anos de história aqui no Brasil, e a gente vem crescendo cada vez mais, né, e
E se a gente for analisar, desde que a gente começou a utilizar o Nectar, também a gente vem, né, crescendo sistematicamente, né, vem crescendo de uma maneira sólida, né, e a gente sabe que isso não é por acaso, né, a gente sabe que com certeza tem ali um papel super importante também de toda essa ciência que a gente trouxe para o dia a dia, né? Então a gente vê que ao longo dos anos a MC vem, né, aqui no Brasil batendo recordes, né, de crescimento nas diferentes unidades de negócio que a gente tem. Então acho que todo esse sucesso ele não é por acaso, né? Então assim, eu tenho a convicção que o CRM ele tem um papel super importante, né, para esse crescimento. Então assim, a gente nesses anos a gente teve crescimento de equipe, né? Então com certeza a integração de novas pessoas já dentro de uma sistemática, né, foi muito mais simples, né, do que a pessoa começasse a ter desenhado um processo ali para ela e tudo mais. Então, com certeza, né, essa integração já foi mais simples, isso nos ajudou, com certeza. E a MC, assim, se a gente for olhar, né, como eu falei, nesses últimos anos, a gente só vem crescendo e crescendo de uma maneira muito sólida. E a gente, nos diferentes segmentos. Então, se a gente for olhar na parte das obras mais de infraestrutura, né, a gente vem cada vez mais participando das obras que são obras emblemáticas, né? Você tem isso também, né, no seu DNA, então a gente participou de grandes projetos aí, né, ao longo dos anos. Então assim, desses 20 anos no Brasil, Maracanã, metrô de São Paulo, e diversos outros projetos aí que eu poderia falar, né, parar de falar deles aqui, mas a gente teve muitos projetos que o MC participou, então com certeza, assim, eu falo que é fator determinante, né, a gente ter um processo para isso, né, e também nos outros segmentos, né, que a gente vem conquistando e vem ganhando novos mercados e tudo mais, com certeza, né, tem um papel super importante aí isso aí. Dentro desses 3 anos, né, aproximadamente 3 anos que a gente está junto ali, o que eu vejo é que a ferramenta vem se desenvolvendo, né? Então ela não é uma coisa estática, então se a gente for comparar aquilo que a gente teve na época com o que a gente já tem hoje, assim, né, deu para ver que é uma ferramenta que ela vem evoluindo constantemente, né, que eu acho que também era uma preocupação nossa, né, de ter algo que fosse trazendo cada vez mais valor para nós. A gente vê a evolução em diversos sentidos, né? Então, coisas que a gente conversava lá no início, putz, se tivesse isso, né, isso daí seria uma vantagem, seria uma coisa que agregaria, né, muito valor no dia a dia. A gente vê que hoje algumas dessas coisas já foram implementadas, então acho que esse uma ferramenta que vem evoluindo, então acho que esse é um fator também que importa. Acho que outro fator também super importante, esse atendimento, que lá no começo foi esse atendimento inicial, a gente vê ele sendo replicado quando a gente precisa de ajuda, suporte, né? Então a gente tem um canal super aberto com o pessoal da Nectar, que, né, da parte de Customer Success, assim, né? Então a parte do sucesso do cliente e a parte de suporte mesmo. Então tudo que a gente precisa, a gente tem total apoio de vocês. E eu acho que por mais que a gente já caminha sozinho em muitos sentidos, né, muitas vezes a gente precisa, né, disso e vocês, né, oferecem isso de uma maneira muito boa. E acho que assim, outro fator que faz, se alguém perguntar, eu recomendaria o Nectar também, é o fato de a gente ver que, no nosso caso aqui, a gente está evoluindo sempre, né? Então a gente vem buscando também cada vez mais tornar o CRM como parte da nossa cultura, como eu falei, e isso envolve, né, também deixar, mudar um pouco a utilização, deixar uma utilização mais robusta para o dia a dia, para ser uma ferramenta central da equipe comercial. E eu vejo também que, né, esse é um dos nossos objetivos, né? E eu vejo que também esse é um dos objetivos da Nectar, né? Que a Nectar também está buscando evoluir cada vez mais e buscando, né, ser uma ferramenta que vai cada vez agregar mais valor, né, em todo um processo comercial, né? Então ela está buscando também se aperfeiçoar para evoluir também, né? Então não só em melhorias pontuais, mas em melhorias realmente que vão entregar ali valor para o cliente. Então acho que, né, eu enxergo isso como os olhos, né,
bons olhos tanto para a MC quanto se eu fosse recomendar para alguém. Falar, olha, você vai estar ali contratando uma ferramenta, né, escolhendo uma ferramenta que está preocupada também, né, de médio e longo prazo de oferecer cada vez mais para você. Não é uma ferramenta que fala, olha, é isso que a gente vai entregar, né? Então, acho que empresas, né, de diferentes portes, seja, né, menor, igual ou maior que MC, né, vão estar preocupadas com isso em algum momento, né, de chegar no nível do CRMC, ser ali uma plataforma né, central de uma equipe comercial. Então, eu vejo que isso, né, a Nectar caminhando para isso também, é um fator aí super importante.